Olá, tudo bem? Estamos de volta para fazer os nossos estudos, conhecer mais este livro, a Bíblia Sagrada. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já estudou o Apocalipse? Você conhece aqueles símbolos do Apocalipse? O Apocalipse começa dizendo que ele é uma revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, se você é servo, você tem esse direito de conhecer o Apocalipse. Mais do que isso, já que é uma revelação do Senhor Jesus para mostrar os seus servos, você tem o dever de conhecer as profecias do Apocalipse. Entre algumas profecias, talvez, a mais que chama a atenção é sobre um certo sinal, chamado na Bíblia de sinal da besta, que será colocado na mão e na fronte, na mão direita e na fronte. E esse sinal, somente aqueles que estiverem esse sinal, que é o sinal do anticristo, não é o sinal de Deus, somente aqueles que têm esse sinal é que vai poder comprar e vender. Você já imaginou você só poder comprar e vender se você estiver de acordo com o anticristo? Por um outro lado, o Apocalipse fala que Deus está ameaçando com fortes pragas aquele que aceitar esse sinal na mão e na fronte. Há uma ameaça, há uma advertência da parte de Deus para que não aceite esse sinal nem na mão e nem na fronte. No Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 16, lá diz que esse sinal será em todo mundo, grandes e pequenos, ricos e pobres. As pessoas só poderão comprar e vender se estiver o sinal da besta na mão e na fronte. Lá no Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 9, lá tem uma advertência para não receber esse sinal. E essa advertência é da parte de Deus. E Deus ameaça com fortes pragas, terríveis pragas, aqueles que receberem esse sinal. É uma decisão difícil, né? Por um lado, você precisa comprar e vender. E por outro lado, você não quer ser atingido pelas pragas. É melhor você não receber o sinal da besta. Ainda que o anticristo te proíba de comprar e vender, te proíba de comercializar, o bom é você não receber o sinal. Porque os que receberem serão atingidos com as pragas que hão de cair sobre a terra. E essas pragas virão sobre aqueles que receberem o sinal. Apocalipse capítulo 14, do versículo 9 até o versículo 11. Lá está a advertência de Deus. Não receba o sinal, mesmo que você seja impedido de exercer o seu comércio. Não receba. Mas que sinal é esse na mão e na fronte? Você já parou para pensar que sinal é esse? Que tipo de sinal é esse na mão e na fronte? Querido ouvinte, preste atenção. Toda vez que você lê um texto na Bíblia, você precisa fazer uma pergunta. Essa expressão já foi usada na Bíblia alguma vez? E como é que ela foi aplicada? Baseado num exemplo, olha bem, baseado num exemplo é que você vai entender o que é sinal na mão e na fronte. Antes do anticristo dar um sinal na mão e na fronte, antes do anticristo fazer isso, o anticristo está apenas imitando a Deus. Deus também já assinalou na mão e na fronte. Só que o que Deus coloca na mão e na fronte não é a mesma coisa que o anticristo coloca. Então essa linguagem mão e fronte, ela é divina. Lá no livro de Êxodo, preste atenção para você entender como se aplica sinal mão e fronte. Lá no livro de Êxodo, quando Deus entregou os mandamentos, Êxodo capítulo 20, você vai ver uma coisa interessante. No livro de Deuteronômio, no capítulo 5, lá está a repetição dos 10 mandamentos. E no capítulo 6 de Deuteronômio, Deus fala sobre esses mandamentos. E Deus diz que os mandamentos dele é um sinal na mão e é um sinal na fronte. E naquela época, Moisés não saiu assinalando nem a fronte nem a mão de ninguém. É bom você entender isso, porque algumas pessoas estão dizendo que é código de barra. Outros falam que é chip de computador. E toda vez que a tecnologia inventa uma coisa diferente, as pessoas dizem que isso é o sinal da besta. Mas não é. Quando a Bíblia fala fronte e mão, está falando sobre dois comportamentos básicos, meu e seu, do ser humano. Fronte é símbolo de pensar, de acreditar, de conhecer, de crer. E mão
é símbolo de ação, de agir. Por isso que nós seremos julgados pelo que nós cremos e pelo que nós praticamos. Então Deus, quando entregou os mandamentos, ele diz: os meus mandamentos é um sinal na fronte e um sinal na mão. Isso está em Deuteronômio capítulo 11, no versículo 18. E Deuteronômio capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Você vai ver lá Deus dizendo isso que eu estou dizendo. Quer dizer, as pessoas teriam que conhecer os mandamentos de Deus e praticá-los. Conhecer, praticar. Não se esqueça que a besta também está assinalando na mão e na fronte. Logo deve ser alguma coisa que vai contra os mandamentos de Deus. Outra doutrina, outro ensino. Isso é tão real na Bíblia. Você que está nos acompanhando, se você ler Apocalipse capítulo 14, do versículo 9 até o versículo 11, lá você vê o anjo advertindo, não receba o sinal da besta. E no versículo 12, o anjo vê uma classe de pessoas que atenderam a advertência. E você sabe como é que essa classe é descrita? Essa classe é chamada que estão guardando os mandamentos de Deus. Então você chega a uma conclusão lógica, que por um lado é a guarda dos mandamentos de Deus, seria fugir do sinal da besta. E por outro lado, é quebrar os mandamentos de Deus, seria receber o sinal da besta. Aqueles que é contra os mandamentos de Deus, seja qualquer for o mandamento, está crendo em algo errado, está praticando errado. Esse está sendo assinalado na fronte e na mão. Quer dizer, fronte porque crê, pensa assim, mão porque pratica assim. Por isso que o sinal de Deus confronta ao sinal da besta. Qual sinal você está recebendo na sua fronte e na sua mão? Qual é a marca que você está recebendo na sua fronte e na sua mão? Você está aceitando os mandamentos de Deus, aí você está recebendo o sinal de Deus na fronte? Ou você está recebendo o sinal da besta? Quer dizer, a lei de Deus modificada, alterada, que você está acreditando que houve uma mudança, que houve uma alteração. Com isso você está recebendo o sinal da besta na fronte. E quando você pratica assim da maneira que você acredita, você está recebendo também o sinal da besta na mão. Mão é símbolo de ação, fronte é símbolo de pensamento, de crer. E eu torno a dizer, toda vez que você lê um texto que você não entender, procure na Bíblia um exemplo dele. O exemplo é a melhor interpretação. Se alguém dizer que sinal da besta é um chip, você já deve ter ouvido isso, o código de barra, você já deve ter ouvido isso, não tem nada a ver. O sinal de Deus é os mandamentos de Deus. No outro vídeo nós vamos falar qual o mandamento precisamente que está sendo violado. E você vai ver que este mandamento que foi trocado, modificado, por incrível que pareça, entre os 10, é o único que aponta para a fronte e aponta para a mão. É esse que foi modificado. Só para adiantar um pouco, antes de você estudar o outro vídeo, é a troca do sábado para o domingo. O sábado, nos 10 mandamentos, no capítulo 20, no versículo 8, Deus fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não fará nenhum trabalho, porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A palavra lembra-te apontou para a sua fronte. Você lembra, você pensa, não é com a barriga, não é com os pés. Você pensa com a cabeça. Lembra-te, apontou para a fronte. Não fará nenhum trabalho, apontou para a mão. Evidentemente, o domingo que é e será esse sinal da besta, porque foi uma troca que o homem fez, não autorizada, vai ser o domingo estabelecido como um dia santo. As igrejas cristãs que não estudam a Bíblia vão aceitar isso, estará recebendo na fronte a ideia que o domingo é santo. E está observando, guardando, recebendo na mão. Fronte e mão. Fronte, sinal na fronte. Mão, sinal na mão. Não se esqueça disso. Exemplo bíblico. Deus já usou essa linguagem. Deus entrega os mandamentos e fala, a minha lei, os meus mandamentos é um sinal na fronte e um sinal na mão. A besta copia, porém o sinal é dela. E o dos 10 mandamentos, o único entre os 10, o único
que está modificado, por incrível que pareça, coincidência ou não, providência de Deus, aponta para frente e aponta para a mão. Lembra-te. Êxodo capítulo 20, versos 8. Lembra-te, não fará nenhum trabalho. Porém, hoje o mundo cristão está em outro lembra-te, um dia que não é de Deus, e deixando de trabalhar. Sinal na mão. Assista os outros vídeos que você vai esclarecer melhor.